Olá, pessoal. Então, vamos para mais um módulo. Nós estamos no 6º módulo da nossa disciplina de orientação e práticas em projetos para a infância. Nós vamos começar lembrando da pesquisa anterior que nós fizemos acerca dos eixos de aprendizagem, né? Dos eixos orientadores para a educação infantil. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que lá no referencial curricular nacional para a educação infantil, especificamente no módulo 3, nós temos ali dividido em eixos, né? E ele apresenta uma série de orientações sobre atividades que podem ser desenvolvidas com as crianças em cada um desses eixos aí. Então, eu já tenho uma orientação no referencial curricular. Estou amparado pelo referencial para planejamento das minhas atividades na sala de aula. O sexto, ele está dividido por eixos e faixa etária, mas o professor ele não precisa necessariamente seguir detalhadamente essas faixas etárias. Por quê? Porque nós temos também a liberdade de fazer o que nós chamamos de adequação curricular. Por que nós temos essa liberdade de adequar? Porque tem crianças que elas produzem mais do que outras. Então, se uma criança de 3 anos, vamos supor, se eu não estou apertando ela, se tudo que eu estou exigindo dela, ela está me devolvendo tranquilamente, eu posso então fazer uma adequação curricular nesse sentido aí, né? Eu posso colocar desafios maiores para essa criança. Como também vão ter crianças numa faixa etária maior que não respondem, né? Não estão dando respostas ao objetivo do meu estudo. Então, eu tenho que caminhar com essa criança com mais dedicação e mais paciência. Nós temos os dois casos no processo de educação infantil e de educação como um todo, né? As atividades, elas são separadas em eixos a título de organização. Então, para organizar, eu divido o eixo de matemática, eixo português, mas nós vamos entender que nós nós trabalhamos isso aí de forma interdisciplinar. Nós não pegamos um eixo específico, vamos trabalhar agora natureza e sociedade. Agora nós vamos trabalhar o eixo matemática, como ocorre por aí. Nós trabalhamos esses eixos de forma interdisciplinar. Então, se eu estou trabalhando natureza e sociedade, eu posso também inserir a matemática dentro disso, e se ela estiver contextualizada com as atividades que lhe proporcionarmos, né? Essas atividades, como eu falei, elas precisam ser contextualizadas, e nós vamos lembrar que nós precisamos ter objetivos, né, nas nossas atividades lançadas ali, porque é através do alcance desse objetivo que eu vou ter a devolutiva da criança. Então, essas atividades, elas precisam ser contextualizadas, como nós já falamos. Por exemplo, se você vai pedir que a criança engatinhe, qual a funcionalidade disso, né? Qual o objetivo? Você tem que ter o objetivo. Por que eu quero que ela engatinhe? Eu quero que ela imite um animal, não é? E trabalhando a imitação desse animal, ela estará trabalhando a coordenação motora, a concentração, o conceito, né, de como esse animal anda. Então, eu preciso ter em mente o conceito do que eu quero trabalhar. Não pode ser assim aleatório, não. Nós realmente temos que contextualizar. Gente, sempre deve possuir um caráter lúdico. Essas atividades na educação infantil precisam ser de caráter
lúdico, porque o lúdico ele vai proporcionar à criança o prazer da descoberta. Quando eu trouxe aqui algumas coisinhas para vocês, por exemplo, deixa eu achar aqui. Quando eu estou trabalhando a massinha com a criança, por exemplo, né? Vou dar uma aula bem mais didática hoje, porque nós temos aqui um rolinho, uma massinha, não dá para vocês verem, mas nós vamos abrir essa massinha com a criança e ela está trabalhando ali toda a coordenação motora voltada para preparar essa criança para leitura e para a escrita. Então hoje nós estamos trabalhando triângulo, não é? Está no eixo da matemática, não é? E eu pego essa criança e falo, qual é o formato do triângulo? Ele possui 3 lados. Vamos formar um triângulo? Aí essa criança forma o triângulo na massinha. Isso aqui é uma forma lúdica de ensinar. Eu estou fazendo com que ela manuseie o material e que ela experimente a forma, que ela veja como é que eu possuo as características de um triângulo. 3 lados iguais, eu possuo um triângulo. É muito mais fácil. Então a forma lúdica não é só jogo, não é só na brincadeira. A forma lúdica também ela pode estar presente aí numa pesquisa. A gente vai ver isso aqui mais pra frente também. Esse é o prazer de aprender. Eu acho que toda criança deveria aprender desse jeito. Eu já defendi isso aqui para vocês. Por quê? Porque aprende, memoriza, vai para a memória de longo prazo muito mais rapidamente, né? Então, nós podemos trabalhar essa ludicidade. Na pesquisa, eu trouxe aqui para vocês verem uma plantinha do meu jardim. Aqui dentro dessa plantinha tem uma suculenta e tem um hortelã. Um hortelãzinho é um tipo de hortelã. Se eu ponho isso aqui para germinar na minha sala de aula, que é um processo muito fácil, né, produzir suculenta, e todo dia ou todo dia da semana eu oportunizo a minha criança a usar uma lupa de mão e olhar ixi, a luz está dando reflexo. Mas eu possibilito ele a olhar as características dessa plantinha através da lupa. Gente, ele está vendo ali toda a terra, todos os nutrientes que tem na terra. Que pena que vocês não podem ver. Mas tem uma plantinha pequenininha brotando. Como que brota essa plantinha? Aqui começa a curiosidade da criança na pesquisa. Quando uma criança pergunta por quê, como que acontece isso, ela está a um passo da pesquisa. Então, nossas crianças de educação infantil podem ser crianças também pesquisadoras. A pesquisa ela está presente em todos os âmbitos da educação. Às vezes, o profissional que não sabe trabalhar. Então, opta-se por uma educação tradicional demais, escreve como que reproduz a planta, ela tem que plantar, tem que tomar sol, e a criança não visualiza. Então, gente, trabalhar com lúdico é fundamental. Vamos trabalhar um pouquinho as sugestões para os eixos, né? Nós temos aqui o movimento. Nós vamos trabalhar a expressão com o corpo, né? Primeira coisa, trabalhar a expressão corporal, evitando estereótipo. Se tem futebol, é para todo mundo. Se a menina não gosta e não quer, tudo bem, mas não existe aquele negócio de futebol é de menino, brincar na casinha é de menina. Nós não podemos trabalhar esse tipo de estereótipo nas nossas salas de aula, gente, tá bom? O conteúdo que nós vamos trabalhar no movimento é expressividade, equilíbrio e coordenação. Então eu posso me expressar através do meu corpo. Por exemplo, se algo dói, ou eu posso
falar que agora vamos chorar, como, né? Chorar, trabalhar a expressividade desse corpo. Então, quando um bailarino tá fazendo um espetáculo, nós vemos toda uma expressividade corporal naquilo ali. Então vamos trabalhar a expressividade, o equilíbrio. O equilíbrio pode ser de forma estática, que é quando eu estou parado, né? Ou quando eu estou em movimento. Como que eu vou trabalhar esse equilíbrio? Andar em cima do meio-fio, andar em cima da fita. Agora eu vou fazer um zigue-zague. Tudo isso eu estou trabalhando esse equilíbrio e coordenação, que é fundamental. Direita, esquerda, pula para cá, pula para lá. Tudo precisa ter coordenação e para trabalhar tudo isso aí. Que formas que eu posso trabalhar? Eu posso pegar uma boneca, não essa, né? Essa boneca aqui, ela é uma bonequinha de pano, né? Mas vamos supor que ela não fosse. Vamos dar banho na boneca, ainda que seja uma imaginação, eu posso pôr uma banheira, né? Posso colocar, faz de conta que isso aqui é a banheira. Vamos dar banho no bebê. Como? Molha a cabecinha, vamos lavar a cabecinha. Vocês imaginam N situações que nós estamos trabalhando quando nós usamos essa forma lúdica de aprender? Outra coisa que nós podemos fazer, faz a massagem, o coleguinha caiu, machucou, vamos fazer massagem para sarar. Ou fazer massagem para que o outro sinta, né? O aperto do colega, essa massagem, como que faz isso aí. Posso fazer mímicas? Vamos fazer mímicas? Vamos imitar o macaco? Né? Geralmente eles fazem assim. Imitando esse macaco, eu estou trabalhando movimento. Posso trabalhar gestos. Eu posso trabalhar, gente, isso aqui é uma areia, né? Areia mágica que fala. Trabalhar o sensorial das crianças. Quando ele mexe nessa areinha aqui, gente, é muito gostoso trabalhar isso aqui. Eu posso trabalhar também a massinha, como eu já falei para vocês, ela tem uma textura diferente da areia. Eu posso trabalhar a geleca, porque ela é em forma de gelatina. Então tem gente que não gosta, tem nojo. Nós vamos trabalhar tudo isso aí dentro dessas brincadeiras, né? Nós podemos fazer também brincadeiras agitadas e depois usar um estetoscópio para ouvir o coração. Um ouve o coraçãozinho do outro. Olha como o nosso corpo no movimento se agita, como o nosso coração bate mais rápido. O nosso corpo também ele produz sons e tudo isso nós estamos trabalhando a curiosidade dessas crianças, né? A música. Nós não podemos, na música, por exemplo, limitar um repertório só infantil, né? A Galinha Pintadinha, aquelas músicas que têm o mesmo ritmo, a mesma batida. Eu posso proporcionar para essas crianças a oportunidade de aprender um repertório maior. Toquinho, Vinícius, que fazem parte da nossa música popular brasileira. Quando eu estou cantando numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Ela tem um outro tipo de música, um outro ritmo, um outro andamento e uma história. A musiquinha do lápis, né? Eu acho ela muito linda. Nós podemos diversificar esses trabalhos também. Quando nós trabalhamos, né, temos que respeitar também na música a regionalidade. Cada região tem um estilo de música, um jeito de trabalhar diferente, tem seus valores, né? No nosso caso aqui, uma coisa bem típica é a festa junina, tem festa aqui na cidade, e aquela música, ela precisa respeitar a regionalidade também. E outra coisa é ter momentos de silêncio. Nós precisamos valorizar também o silêncio, né? Porque a criança precisa saber que em momentos de concentração, por exemplo, eu preciso de silêncio. Se tiver aquela muvuca, aquele barulho e aquela música de fundo, eu não vou conseguir me concentrar como de fato eu deveria, né? Como que eu posso trabalhar isso aí? Eu posso trazer um microfone para a sala, vamos fazer show? Cada criança agora canta uma música e a criança apresenta ali na música. Tem uma brincadeira muito legal, continue a música, né?
A barata diz que tem 7 saias de filó. A criança continua a música, né? Ela continua cantando. E assim, N situações. Nós vamos mais para frente e depois a gente tira nossas dúvidas, então. A entonação de voz, eu posso fazer uma voz grossa, fazer uma voz fina. Essa aula hoje tá bacana. Mas eu posso trabalhar a entonação. Como que o roteiro da história, eu vou fazer um trovão. Eu estou trabalhando entonação de voz, né? Jogos cantados, por exemplo, pega os negócios, ensina, as crianças aprendem. Escravos de Jó jogavam caixangá, tira, põe, deixa ficar. Nós podemos fazer N atividades com esse formato aí de jogos cantados, né? Nas artes visuais, gente, eu queria ter trazido um quadrinho das crianças aqui. Eu esqueci. É um quadrinho que tem a mão da minha filhinha, que hoje tem 18 anos, e que nós fizemos quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Quando eu trabalho artes visuais, eu tenho que valorizar o fazer artístico. Então não existe feio. Toda criança que fala, eu não vou fazer porque é feio. Não, é feio, é o seu traço. Você tem que valorizar o que aquela criança produz de melhor. Jamais você falar, ai, que coisa esquisita. É a arte dela. E nós temos que valorizar. E no quesito apreciar a arte do colega, dizer, ele pensa diferente, ele faz diferente. E apreciar artes visuais, gente, apreciar quadros, apreciar pinturas, apreciar essas produções, elas envolvem o que nós vamos chamar de um percurso individual. Cada um tem sua letra, cada um tem a sua curvatura de desenho. Tem criança que produz bem pequenininho, tem criança que faz a folha toda. Isso tudo precisa, na verdade, ser valorizado. Dentro desse quesito artes visuais, nós podemos preparar, explorar tintas naturais. Então, eu uso a beterraba para produzir uma tinta natural, ou eu uso a cúrcuma, né? Eu posso usar N coisas naturais para produzir tinta, eu posso fazer colagens, eu posso usar na colagem o rosto da criança através de uma foto, e com aquele rosto nós vamos distribuir para eles revistas, jornais, e eles vão fazer o corpo humano naquela foto. Gente, eles se divertem, porque depois o que sai fica engraçado e fica legal, e ele fica orgulhoso, porque foi ele que produziu o corpo, a perna, o braço. Você vai recortando de cada coisa e formando ali, né? E os desenhos livres, mas livres com propostas, gente. Nós temos que dar propostas para as nossas crianças ativarem essa imaginação criativa. Na linguagem oral e escrita, nós vamos, por exemplo, trabalhar, obviamente, leitura, contação de histórias, né? Para isso, olha, para nossa educação infantil, eu trouxe aqui esses livrinhos que é muito bom o trabalho com eles. Por exemplo, quando eu estou confiante, com medo, triste, com saudade, feliz. Mas olha que gracinha esses livrinhos. Já que o problema da educação infantil é rasgar, é estragar, esse é um livrinho que ele não estraga. Ele é um material durinho, e que a criança pode manusear, brincar com ele, fazer a história. Depois que você conta essa história, você deixa ela olhar, explorar esse material e fala, conta a história para mim agora, para você entender, se ela entender a sequência lógica, por exemplo. Então tem um começo, um meio e um fim na história, ele conseguiu compreender. Então nós temos muitas coisas que nós podemos trabalhar. Respeitar a comunicação da criança, uma coisa assim mega importante que nós temos que fazer.
porque a linguagem da criança não é igual à nossa, ela está aprendendo, ela está em construção. Então, quando você respeita a linguagem da criança, você ajuda ela a se comunicar melhor. E quando essa criança tem dificuldade de comunicação e você ajuda essa criança a se comunicar, eu quero água, a criança vai falar aba, aba. O que é aba, menino? Você fala desse jeito, você vai deixar ela constrangida, porque ela sabe que fala é água, mas ela não consegue falar. Agora, quando você chega nessa criança e fala água, você queria água, você está ensinando. É diferente, não é? E outra coisa, a criança ainda não fala, mas ela balbucia ou ela mostra e você vai ajudar ela a se comunicar. Isso é respeito a essa criança. Nós temos que explorar nesse cantinho aí da leitura escrita, história contada oralmente. Então, igual eu falei, pega o livrinho, conta, depois deixa ela contar, para você ver se ela entendeu. A leitura de texto de gêneros textuais, bula de remédio, gibis, revistas, jornais, nesse cantinho, todas essas coisas têm que estar em contato com a criança, para ela entender, quando ela estudar gêneros textuais, que eu uso várias formas de comunicação, receitas, essas coisas que nós estudamos em gêneros textuais. Nós podemos trabalhar as parlendas, por exemplo, eu falo, ensino a criança e depois eu faço para ela falar o refrão, por exemplo. 1, 2, e a criança responde, o quê? Feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Ou eu falo, quando o relógio bate às 3, as caveiras falam inglês. Eu estou trabalhando com isso, consciência fonológica, que a criança precisa aprender que som igual, sons que me parecem iguais, têm uma escrita diferente, mas eu sei que eles rimam, né? É trabalhar as rimas. Então todas essas brincadeiras precisam ser bem pensadas. Natureza e sociedade, gente, natureza e sociedade, para que eu trabalho isso? A observação, né, e a exploração do meio natural e social são importantes porque para as crianças reconhecerem-se como integrantes de um meio social inserido em um ambiente. Então, quando eu estou estudando natureza e sociedade, por exemplo, usando isso aqui de novo, e eu estou vendo que eu preciso cuidar do meio ambiente. Se eu não cuidar dessa plantinha, não der luz solar, água, nutriente nessa terrinha, ela não vai sobreviver. Eu já estou trabalhando na criança consciência ecológica, de que eu preciso respeitar a natureza, trabalhar a natureza, cuidar, porque ela não dura para sempre. Se eu não cuido dessa natureza, um dia ela pode morrer, um dia ela pode acabar. Isso que a gente trabalha ali. Nós podemos trabalhar, né, a exploração desse meio através dessa plantinha. Eu preciso, por exemplo, reconhecer que é fundamental essa criança que faz parte desse meio, precisa proteger meio ambiente, pessoas, a respeitar o meio social onde nós vivemos, a nossa escola, o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, e assim vai crescendo até chegar na nossa terra. Nós estamos vivendo um momento terrível, em que uma pandemia causou um grande impacto no mundo inteiro que eu faço parte. Se eu não cuidar do meu pedacinho, eu vou afetar o pedaço de todo mundo. Isso eu estudo em natureza e sociedade, entendem? O que eu posso trabalhar nisso aí? Jogos e materiais com figuras de fauna e flora, não é? O que é fauna, gente? O que é flora? Eu preciso saber diferenciar isso aí, as características disso aí, a partir do momento que eu estou visualizando. Tem várias espécies na minha fauna, diversidade na fauna, na flora também. Tem árvores que dão flor, tem árvores que dão fruto, tem árvores que dão só folha. E aí eu preciso ter noção disso aí.
Modelagem de plantas e flores. Se você observar novamente esse vasinho aqui, ó, eu tenho aqui essa folha que é diferente desta folhinha aqui. Então a criança vai saber que tem vários formatos de coisa que ela pode fazer. E tem um brotinho aqui nascendo. Formas que eu posso delimitar para ela, dessa modelagem. A ação da luz, do calor. Então, quando a minha sementinha, geralmente na escola trabalha um brotinho de feijão, que é muito fácil, né? Você umedece o algodão, o feijão vai brotando. Se você tem uma lupa de mão e essa criança vê esse processo, é fabuloso. Nós podemos fazer jogos de luz e sombra. O que é a sombra? Não é? É a interrupção da passagem da luz. Enquanto eu trabalho teatro de sombra, por exemplo, é simplesmente maravilhoso. Para terminar, o eixo matemática. O que eu trabalho nesse eixo? Por quê que é importante trabalhar esse eixo? A construção de conceitos matemáticos, gente, ele é importante para a criança resolver pequenos problemas do cotidiano, né? E a escola, ela deve favorecer esse ambiente de resolver problemas. Que problema que a criança tem para resolver? Ainda mais problema matemático. Exemplo. Vamos descobrir quem é o maior da sala. Quando você lança o problema, é importante que você não solucione ele. É importante você deixar as crianças na mente delas, entender como que ela vai fazer para resolver esse problema. Você deixa elas, quem é o maior da sala? Elas olham, fulano, não, tal. Não, mas como que a gente vê quem é o maior da sala? Deixa elas chegarem à conclusão de que tem que perfilar um com o outro. Quando a gente fala a rodinha do maior para o menor, do menor para o maior, eles já se organizam quando eles entendem que eles se comparam entre um e outro. Resolveram um problema. Não é verdade? Quando eu vou falar para as crianças quem é o mais velho da sala, deixa eles resolverem. Não sei. Quantos anos você tem? 5. Então verifique aí com seus coleguinhas quem é o mais velho da sala. 5. Se tem 6, eu tenho 4, eles vão entre eles tentar solucionar esse problema. É importante que eles cheguem ao resultado sozinhos. Você está ali para mediar, entendeu? Entendeu a diferença de um professor que media para um professor que responde por eles? Fala, menino, larga de ser bobo, pergunta logo a idade de cada um. Gente, isso é uma forma de deixar as crianças explorarem, resolver a situação, problema, para ela entender como que ela faz resolução de problemas. É dessa forma que começa, certo? O que nós podemos utilizar nesse cantinho, não é? Calendário, muito bom, porque as crianças vão manusear esse calendário. Hoje são 31 de março. Qual que é o número 31? Eu posso ter nesse cantinho coisas como esse objeto aqui. Olha, vamos colocar o quebra-cabeça aqui. Onde que está esse número? Então, eu deixo a criança achar e encaixar. Qual é esse número? 6, é o número 6. Que legal. Ou pode ser 9, né? Depende. Numeral 9. Eu estou usando o lúdico em uma brincadeira, os números estão todos aqui dentro, formei um dado. Essa criança, quando eu entrego para ela, tira os números de dentro, então ela vai achar uma forma de manusear esse material. Jogos, né, de baralho, dominó, que depois eu vou usar muito dominó, o dado precisa de ter nesse cantinho, como nós falamos, a fita métrica. Vamos ver quem é o maior através da fita métrica. Você promove um momento de envolvimento. Gente, envolvimento, ludicidade é igual prazer de aprender. Entendem? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu uso no meu espaço e que é muito pouco usual. Por exemplo, esse aqui, deixa eu achar. Esse aqui, todo mundo conhece isso aqui, né? Eu acho que é dosador de
caipirinha, não sei, alguma coisa. Gente, eles amam brincar com isso aqui. Eles amam. Pega massinha, areia, aquela areia que eu mostrei para vocês, ela modela. Quando eles tiram, ela fica parecendo um bolinho. Aí eles colocam pedrarias em cima, botões e usam a imaginação deles. Isso aqui, gente, é outra coisa. Nós usamos isso aqui aonde, né? Aonde que nós usamos esse material aqui? Nós usamos esse material na cozinha. E quando eu coloco a massinha aqui dentro, eles apertam e ela sai por aqui, eles ficam fascinados, entenderam? Então são algumas sugestões, fica a dica. Maiores dúvidas nós tiramos no decorrer da aula, espero que todos tenham entendido. Vídeo longo, porém muito proveitoso. Bons estudos, meninos, e fiquem com Deus. Se empenhem em estudar. Até mais!